Olá, bem-vindos ao Educação em Liberdade, aqui no canal Curadoria ILST, uma parceria do Instituto Hilda ILST e do portal A Cidade On, do Grupo EPTV. Hoje nós vamos falar de museus, o educativo de museus. A Amanda trouxe uma convidada especial, a Gabriela Aidar, que está aqui do ladinho já para a gente conversar. Amanda, olá, tudo bem? Tudo bom, Renato? Hoje a gente está aqui com a Gabriela Aidar, como você disse. Ela é coordenadora dos programas educativos inclusivos da Pinacoteca de São Paulo. Gabriela, mais uma vez, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Obrigada a vocês, gente. Um prazer estar aqui com vocês, com as pessoas que assistem o seu canal e com esse programa com um nome tão bonito, né? Adorei fazer parte. Que bom. Uhum. Bom, Gabriela, então, para começar o nosso bate-papo, acho que tem uma pergunta bastante substancial. O que são esses programas educativos inclusivos e como você enxerga a importância deles dentro da construção de uma instituição como um museu? Olha, esses programas é um processo muito orgânico que a gente tem vivenciado na Pinacoteca. Nós somos um núcleo com um projeto pedagógico muito longevo, assim, muito antigo. A gente está lá desde 2002, uma parte da equipe, eu inclusive. A gente está construindo, né, o educativo da Pinacoteca de 2002 para cá, nos últimos 18 anos, a gente está assim, adquirindo a maioridade aí nesse processo. E, organicamente, a gente foi desenvolvendo os nossos processos, projetos e criando algumas especializações assim, no nosso trabalho. Então, um eixo que é fundamental do nosso trabalho e que eu acho que tem muito a ver até com o nome do programa de vocês, porque tem muito a ver com as propostas pedagógicas do Paulo Freire, é construir os processos educativos a partir das demandas e realidades dos nossos educandos, né? Então, isso para a gente é central. Então, tendo isso como uma premissa comum, transversal a todo o nosso trabalho educativo, a gente foi se desenvolvendo ao longo dessas quase 2 décadas a partir de projetos que viraram programas para determinados públicos-alvo. Então, atualmente, a gente, desde o começo dos anos 2010, a gente tem 2 grandes núcleos de atuação dentro do educativo da Pinacoteca de São Paulo. Um voltado para o que a gente pode chamar de públicos mais tradicionalmente frequentadores de museus no país. E aí isso não são dados também intuitivos, né? Existem pesquisas de público que mostram quem são esses visitantes. Então, eu posso até mencionar uma que é relativamente recente, que se chama Cultura nas Capitais. Depois vocês podem disponibilizar o link aí para os espectadores, enfim, para os participantes do canal, e que mostra que os frequentadores espontâneos de museus no país, e principalmente de museus de arte, são pessoas com altíssima escolaridade e renda entre média e alta. Então, assim, a gente tem um corte que é muito claro de perfil dos públicos espontâneos das nossas instituições museológicas. E também outros grupos que a gente tem que estimular a visitação, mas que já são grupos mais frequentadores de museu, são os públicos escolares, né? Professores, alunos. Então, a gente desenvolveu uma série de projetos, ações, pensando nesses públicos que já são frequentadores, né? Isso, tanto educação formal, em todos os ciclos de ensino, e como essas famílias altamente escolarizadas, de classe média, média alta, digamos assim. Olha, gente, eu estou na zona rural, às vezes vai passar um besorrinho aqui, um bichinho, mas enfim, Não tem problema nenhum. Eu estou bem São super acompanhada bem-vindos nesse momento, também. não é? Privilégio. E aí a gente também foi desenvolvendo ao longo desses anos, antes até, né, ao longo desses 18 anos, ações para públicos que não são tradicionalmente frequentadores de museus. E aí quando a gente fala isso, a gente está falando não só de uma maioria numérica, mas de uma diversidade gigantesca de grupos, né? Se a gente pensar quem são os frequentadores, todo mundo que não está dentro desse perfil tão específico de frequentador, são esses públicos potenciais. Mas a gente foi fazendo algumas seleções a partir da nossa identidade institucional. Então, trabalhamos nesses programas inclusivos, o recorte que a gente faz desses públicos não tradicionalmente visitantes poderiam ser outros, dependendo da instituição. No nosso caso,
são pessoas com algum tipo de deficiência física, intelectual ou sensorial, pessoas em sofrimento psíquico, pessoas em situação de vulnerabilidade social, e aí também um diálogo muito forte com o nosso território, com o nosso entorno. Para quem conhece a Pinacoteca, é claro do que eu estou falando. Para quem não conhece, a gente está no centro antigo da cidade de São Paulo, praticamente dentro de uma região que é chamada Cracolândia da cidade. Então, é uma região muito onde os contrastes sociais são muito evidentes, né? A gente tem grandes equipamentos de cultura, um polo cultural muito importante, com 5 equipamentos referenciais, tem uma infraestrutura de transportes muito importante para a cidade, serviços, etc., mas, ao mesmo tempo, uma população em situação de vulnerabilidade muito expressiva também. Então, esses grupos em vulnerabilidade, inicialmente, eram muito pensados para os nossos vizinhos, né? Os vizinhos do nosso entorno geográfico. Também temos um programa para pessoas com 60 anos ou mais, ou seja, idosos, que também é um grupo etário muito subrepresentado na visitação dos museus, né? Quem visita museus espontaneamente no país são jovens, em sua maioria. E, por fim, um programa interno que é para os funcionários do museu. E aí os funcionários principalmente de recepção de sala, né, atendentes de sala, e também equipes terceirizadas de segurança e limpeza, no sentido de dar uma formação continuada nas áreas específicas do museu, mas também atender as demandas profissionais deles, né? Então, é tudo muito construído em diálogo com esses grupos. Por exemplo, nesse processo com os trabalhadores dos museus, com os atendentes de sala, que é a equipe numericamente maior do museu, eles tinham muitas queixas de dores posturais, dores musculares, porque pela natureza do trabalho deles, né, da função deles, eles passam 8 horas por dia, às vezes em pé, às vezes sentados, numa sala de exposição com ar-condicionado, fria, né, de modo geral. Então, muitas queixas de incômodos posturais e tal. E aí a equipe foi atrás para poder desenvolver encontros que estimulassem a postura, a propriocepção, o fortalecimento muscular, enfim. Então, só para exemplificar um pouco para vocês como esses processos são orgânicos, no sentido que isso também eu acho que tem muito a ver com as propostas do Paulo Freire também, né? Quer dizer, de não ter um pacote de propostas educativas ou de conteúdos educativos prévios para a gente oferecer a qualquer que sejam os nossos educandos, nem que sejam nossos colegas, né, do museu, mas de que a gente possa conjuntamente ir construindo e pautando um pouco o que vai ser trabalhado em termos educativos a partir das necessidades e interesses de cada grupo. E aí, como são grupos diversos, os percursos, os caminhos também vão ser muito diversos, né? A gente costuma dizer que é quase que um museu novo para cada grupo novo que chega, porque essa ideia de roteiro, agora meu telefone tocou, mas aí tudo bem, faz parte, né? Essa ideia de roteiro, para a gente não faz muito sentido, né? Quer dizer, os percursos têm que ser muito singulares, sabe? Pegando de novo. São lentes diferentes para ver a mesma coisa, né? Exatamente. Quer dizer, o museu é o mesmo, as obras são as mesmas, mas ele pode ser utilizado de maneiras muito distintas, dependendo do grupo, né? Dos interesses, necessidades de cada grupo, na verdade, né? Porque aí, no caso, os processos educativos são processos coletivos, né? São construídos a partir dos grupos com os quais nós trabalhamos. Então, basicamente, é assim que a gente estrutura o educativo da Pinacoteca. Nem todos os museus fazem isso, né? Quer dizer, é uma particularidade muito nossa. Eu acho que a gente tem algumas particularidades. Uma delas é o tempo de duração desse projeto pedagógico. Também é muito raro isso, que a mesma equipe, claro que não é a mesma equipe, mas que o mesmo projeto pedagógico esteja em desenvolvimento há tanto tempo numa instituição museológica. Tem muito mais mudança e rotatividade, né? Então, isso também nos consolidou, nos permitiu fazer experimentações, avaliações. Então, existem muitas particularidades. Por isso que eu acho que é muito difícil comparar o que acontece em termos educativos na Pinacoteca com outros lugares, né? Porque também são percursos muito singulares, né? Muito particulares mesmo.
A continuidade Sim. realmente um negócio importante em tudo quanto é Sim. gestão, Educação, né? política, educação, tudo Sim, é que você tem que ter esse tempo de ter retorno das coisas. Nós não estamos falando de nada que tenha sim. resposta de curto prazo, né? De nada. Não, Então você tem não. que ter essa persistência, né? Não, e no Exatamente. nosso caso é interessante, porque, por exemplo, a gestão da Pinacoteca, desde que a gente está lá, desde 2002, já mudou 4 vezes. A gente está conseguindo permanecer com o mesmo projeto pedagógico, mesmo depois que a gestão institucional tenha mudado. E eu acho isso muito significativo também, primeiro, do papel que a educação está tendo para a instituição e para a própria consolidação do trabalho que tem sido feito, né? Quer dizer, é um trabalho que tem uma consolidação, quer dizer, não é tão simples. Modificá-lo não é uma boa palavra, porque modificá-lo, quer dizer, tudo é modificável e deve ser, inclusive, né? Hum. Mas ele já tem uma sedimentação institucional e dentro e fora também até da instituição, que eu acho que fortalece as ações, né? Inclusive, a gente percebe que ele, de alguma maneira, serve de inspiração para a construção de algumas políticas públicas, né? Então, Sim. isso é muito claro também. Quando começou esse processo das OS, né, das Organizações Sociais de Cultura no governo do Estado, nós somos uma instituição gerida por uma S, mas somos do governo do Estado de São Paulo. Quando a gente começou a ler ao longo dos anos os novos chamamentos lá para os contratos de gestão, tem muitas coisas que são solicitadas nos projetos educativos que tem muita ressonância com o que a gente faz, por exemplo, pensar na Sim. população do entorno, pensar em idosos, pensar na ação de formação de profissionais. Então, é muito importante também, um processo de longa duração desses acaba influenciando também na criação de políticas públicas da área, né? Então, tem um impacto que extrapola a própria instituição, que é muito bom, né? Que é muito positivo. Sim, exatamente. E demonstra uma autonomia, o que vocês construíram ao longo desse tempo, do projeto educativo. Eu acho que o mais interessante de tudo que você traz é que vocês entendem a instituição não isoladamente como a instituição, ela está interligada com todo o cenário envolto, né? Então, ela conversa com a cidade o tempo todo, ela conversa com a gestão pública, com a gestão privada, e ainda assim a educação ela ainda permanece tendo essa autonomia de decisões e de caminhos, e de apresentar novos caminhos. Sim, claro que tudo tem muito embate, né? Nada é um mar de rosas, né? Quer dizer, tudo tem negociação, tem avanços e retrocessos, né? Quer dizer, isso também faz parte, óbvio, né? Mas eu acho que, inclusive, agindo politicamente a gente, né? Entendendo os nossos limites, entendendo o momento de realizar cada coisa, né? Então, eu acho que tem uma maturidade institucional também e da própria equipe, né? De entender as circunstâncias que a gente está vivendo. Tem momentos que são muito favoráveis a determinados projetos educativos, tem momentos que são menos, né? Então, também entender esses fluxos que fazem parte também da vida que a gente está vivendo, da nossa sociedade, exatamente. Né? Nem a gente, nem os museus estão apartados do que está acontecendo no mundo lá fora, quer dizer, a gente é o mundo lá fora também, né? Exatamente. E eu acho super interessante que vocês atuam diretamente no sentido de uma construção que na educação tem sido uma luta e uma luta bastante recente, que é a questão da inclusão, né? Dessa educação, pensar uma educação inclusiva e não uma educação exclusiva para as pessoas que não estão adaptadas ao central. Eu acho muito interessante isso que você traz da questão da inclusão, não só como não pensar o museu para as pessoas que não conseguem acessá-lo, mas pensar como essas pessoas passam a acessar o museu de uma forma que todo mundo consiga construir conjuntamente, e não um museu separado só para Uhum. essas pessoas. Um pouco daquilo que a gente Sim, falou de sim, incluir o museu no mundo também, né? Não só incluir essas pessoas que não vêm para o museu, mas sim, incluir o museu também, né, na sociedade, né? sim. Na verdade, Renato, eu acho que o museu nunca esteve fora do mundo, entendeu? Eu acho que em alguns momentos ele se ele se entrincheirou assim numa certa posição de que eu discuto muito isso, né? Não existe uma separação entre a vida cultural e a vida social, né? Isso é uma falácia, né, na verdade.
Mas, de alguma maneira, eu acho que algumas instituições e profissionais da cultura se acomodaram nessa posição, né? Mas isso não é real, nunca aconteceu, né? Então, eu acho que a gente estava conversando também, né, antes da entrevista começar. Momentos de crise como agora, isso fica desmascarado, quer dizer, não dá para fingir, né, que a gente não está fazendo parte de tudo que está acontecendo, né? A gente foi jogado no meio dessa panela quente aí, né? Mas nunca teve fora, na verdade, né? E aí a maneira como a gente pensa esses processos inclusivos gente, agora às vezes passa um mosquitinho, às vezes passa uma pessoa falando alto, que também não sabe que eu estou dando uma entrevista, mas a gente vai chegar lá. Fica tranquilo. Quando a gente pensa esses processos inclusivos no museu, na verdade a gente está falando de uma perspectiva educativa, mas idealmente, quer dizer, a instituição inteira tem que estar voltada a esse tipo de pensamento, de prática, né? Não só os processos educativos, porque isso também é um outro senso comum que se tem, né, de pensar ações inclusivas dentro das instituições, é como se elas fossem responsabilidade exclusiva dos educativos, e não, na verdade, qualquer área do museu pode desenvolver suas estratégias para se tornar mais permeável, mais acessível, mais inclusivo. A existência de café, de áreas de convívio em que as pessoas ficam no museu, né, também tem um papel parecido, sim, né, ou integrado, sim. Né? Ele é um espaço de convivência, no fim das contas, né? Então, como que a gente potencializa esse uso social do museu, né? Social no sentido da convivência entre as diferenças, entre as divergências, né? Isso também é outra coisa que a gente discute muito, né? Como manter o museu, apesar de alguns momentos, quer dizer, os momentos que a gente vive, né, no Brasil nos últimos anos de muita intolerância, quer dizer, como manter esse lugar um espaço seguro para que a diferença possa acontecer de uma maneira respeitosa, né? Assim, como a gente poder dar espaço para a divergência sem apelar para a violência, né? Então, assim, o museu também é espaço para isso, né? Para esse tipo de discussão também, de vivência, né? De vivência, né? De experimentação, né? Exato. E essa é uma coisa que a gente discute também, quer dizer, a gente tem muito poucos espaços públicos numa sociedade como a nossa, tão classista e hierárquica como é a brasileira, em que pessoas diferentes podem se encontrar nas mesmas condições. Eu acho que as instituições culturais podem ser esses lugares. E eu nem acho que os museus são os melhores exemplos desse tipo de lugar. Se eu penso, por exemplo, no estado de São Paulo, nos SESCs, né, principalmente na capital. Centro Cultural São Paulo, né? Por exemplo. Eu acho que alguns lugares cumprem essa vocação com mais facilidade do que os museus, né? Os museus custa mais para os museus fazerem isso, mas eles podem fazer, né? Quer dizer, as instituições culturais, por vocação, podem ser esses espaços onde os diferentes se encontrem, onde essas hierarquias sociais que são tão marcantes na nossa sociedade sejam um pouco mais borradas, né? Óbvio que elas nunca vão desaparecer, mas elas podem ser minimizadas no espaço como museu. E a gente vivencia muito isso na nossa prática com esses grupos, né? Quer dizer, que é isso, né? Um museu como a Pinacoteca, espontaneamente recebe pessoas e grupos de classes sociais muito privilegiadas. E a gente está levando grupos de pessoas em situação de rua, de pessoas que são que fazem uso problemático de drogas ali da região. Então, e essa convivência está acontecendo dentro do museu, né? Então, para a gente isso é pedagógico para todos os lados, na verdade, né? Não só para os educandos que a gente está trazendo nesses programas, mas para o público espontâneo do museu também, sem sombra de dúvida, né? E aí a gente trabalha com essa ideia da inclusão lá, numa maneira um pouco diferente de como ela é trabalhada, por exemplo, pela educação formal, pela escola, e até por outros museus também, que tendem a ver a entender o termo inclusão e acessibilidade como sinônimos de ações para pessoas com deficiência. Para a gente, inclusão é mais do que isso, no museu mais amplo, em particular. né? Não estou falando, claro, porque se a gente entender quem são os grupos que não frequentam, eu não posso falar que são só as pessoas com deficiência, são elas também, mas são muitos outros grupos. Eu acho que tem um recorte socioeconômico e de escolaridade de quem não frequenta, que não pode ser ignorado, entendeu? Claro que as pessoas com deficiência estão dentro disso também, né? Pessoas com deficiência de famílias de menor renda e escolaridade vão ter menos oportunidades de tudo, né? Não só de acesso aos museus. Mas, então, a gente tende a trabalhar esse conceito de inclusão e acessibilidade pensando nessas outras variáveis que dificultam o acesso.
das pessoas, as instituições culturais, além da deficiência, né? Então, isso acho que é uma particularidade de como nós pensamos isso, né? Tanto é que os programas inclusivos têm uma variedade maior de públicos, além das pessoas com deficiência, né? E eu acho que tem uma outra particularidade que eu acho interessante mencionar, é a seguinte, também é muito comum quando a gente fala sobre eles, as pessoas falarem, tá, então vocês estão criando novos públicos para o museu. Tem, claro, uma perspectiva de desenvolvimento de públicos, né, de formação de audiências para a Pinacoteca e para outros museus, mas por ser um processo educativo, a gente não entende a nossa ação, não é o objetivo principal desses processos formar novos públicos para a Pinacoteca, por exemplo, mas a gente inverte um pouco essa lógica. A ideia é entender como o museu pode contribuir para os processos de transformação social, assim, para ter um impacto positivo no cotidiano dessas pessoas. Então, não entender como essas pessoas podem servir em termos numéricos e de diversificação de públicos para o museu, mas como o museu pode colaborar no cotidiano dessas populações, desses grupos, né? Então, eu diria que a formação de novos públicos e a diversificação dos públicos são um efeito secundário das nossas ações, não são o objetivo principal. Tanto é que, se vocês perguntarem, e vocês têm dados de quantas pessoas se tornaram frequentadoras? A gente não tem, primeiro porque é difícil saber isso, a gente não está lá o tempo inteiro acompanhando isso, e segundo porque não é o objetivo principal da nossa ação. A gente prefere muito mais avaliar os impactos que o contato qualificado com o museu pode ter tido na vida dessas pessoas do que saber se elas viraram frequentadoras da Pinacoteca ou não, né? Então, isso acho que é importante também mencionar. Sim, e é importante, nesse sentido, eu achei muito interessante esse que você traz, porque a gente retoma o papel político e social que o museu tem. Ele tem um papel independente de a que lado ele esteja operando. E não dar acesso a essas pessoas também é construir repertório sociocultural, né? Também é fornecer acesso a diferentes realidades, diferentes contatos, outras formas de ver o mundo. E trabalhar nesse sentido, óbvio, pode ter tem um propósito de ampliação do público, mas a gente sabe que de uma forma ou de outra, isso estaria sendo pensado. Então, que a ampliação do público da Pinacoteca, que bom que está sendo pensado, incluindo essas pessoas como um público potencial que também tem que ter acesso a esse repertório sociocultural. Sim. E que também pode ficar à vontade. Não, o que eu acho que, idealmente, aí eu acho que são outras etapas, né? Quer dizer, a gente percebe o impacto que o contato com o museu tem para os grupos. Idealmente, eu acho que o ideal seria que a contrapartida também fosse muito visível, né? Quer dizer, o quanto o contato com esses grupos transforma as instituições. Eu acho que transforma, inclusive a Pinacoteca. Mas são transformações de outra natureza, mas isso seria o ideal também, porque isso é uma outra questão que tem que ser levada em consideração, quer dizer, não é à toa que só determinados públicos frequentam os museus, porque de alguma maneira os museus estão preparados e dialogam com mais facilidade com esses grupos, né? Então também tem esses dois lados, né? A gente não pode falar, mas são essas pessoas que têm interesse. Não, elas têm interesse porque é para elas que as instituições estão sendo construídas até agora, até hoje, né? Então, na sua programação, na sua forma de comunicação e tudo isso, né? Então, essa autocrítica também é fundamental, né? Se você quer, de fato, enfrentar a questão de que são determinados grupos que frequentam as instituições. Para algumas instituições, eu não acho que isso chegue a ser um problema. Eu acho que tem instituições que podem estar muito confortáveis em ter só essa parcela visitando. Para outras, eu acho que sim, né? Elas querem ter um público mais diverso, mais plural, né? Indica a personalidade de cada instituição, né? Mas então, falando assim um pouco de presente e de futuro, Gabriela, quer dizer, tem uma barreira aí, uma dessas coisas que já é uma questão no contexto da desigualdade econômica e social do Brasil, mas que também tem um outro componente até etário, né, a idade das pessoas, conta que é uma barreira digital, vou chamar aqui.
E hoje, num contexto de quarentena, em que, primeiro, você tem uma dificuldade natural de transpor tudo isso que a gente falou, que é o museu, que não é só aquela exposição, transpor isso para o mundo digital, não é. Primeiro, não sei se é possível, e se é possível, não é fácil, não é uma coisa assim, vamos lá. E aí você vai encontrar uma nova barreira, que é, bom, um monte de gente que não tem acesso à internet fácil, um monte de gente que não... Pois é. Você falou que o idoso é um público que vocês já estão procurando trazer, incorporar a esse frequentador, né, trabalhar esse público idoso. Esse público tem dificuldade, mesmo tendo acesso à internet, acessar a internet. Então, como que vocês estão pensando isso para agora? E mesmo no futuro em que a gente levante a quarentena, ela não vai ser nem totalmente levantada, possivelmente, e esse mundo digital entrou e ficou. Então, como é que vocês estão pensando isso no educativo aí? A gente está digerindo isso, porque assim, eu acho que é um processo, né? E tem uma questão que eu acho que uma contradição de partida, que é a seguinte: os museus trabalham com a cultura material, com a materialidade, a fisicalidade das coisas. Eu acho que isso é uma das grandes particularidades dos museus mais tradicionais. É claro que hoje em dia existem os museus de cultura imaterial, Museu da Língua, mas tradicionalmente, historicamente, o que a gente trabalha são com objetos, com a materialidade das coisas. Então, eu acho que tem eu sinto isso, pelo menos da minha parte, né? Minha formação como museóloga e tal, existe um apego muito grande à fisicalidade, à materialidade, e que eu acho que até tinha um caráter de manter, de ser um lugar onde a gente pode continuar tendo esse tipo de oportunidade de uma relação sensorial direta com as coisas que não seja mediada pelo digital. Com essa situação que a gente está vivendo agora do distanciamento físico, isso é questionado, claro. Eu não acho que a gente vai perder isso depois, acho que a gente em algum momento vai retomar isso, mas de outras formas. De qualquer maneira, a gente tem sentido que essa questão do digital agora entrou de vez e vai seguir com força. O ideal é que que uma coisa não substitua a outra, entendeu? Aí eu estou falando em termos ideais. Nesse momento, o digital está substituindo, porque a gente não pode ter contato com as pessoas, né? Contato direto, físico, presencial. Então, assim, tem tido algumas ações, as redes sociais da Pinacoteca são muito ativas, no momento mais voltadas a ações ligadas à difusão do acervo e das obras, né? Então, tem tido ações mais ligadas a conteúdos curatoriais. O educativo ainda está um pouco tímido nesse processo. A gente, o que está fazendo, por enquanto, a gente está no meio do processo de organizar cursos nossos que iam acontecer presencialmente. Uma semana depois que começou a quarentena, a gente já tinha cursos que iam começar, 2 cursos que acontecem há 16 anos. Um para profissionais que atuam com pessoas com deficiência, que são cursos longos, duram 3 meses, e um outro para educadores sociais, né? Então, a gente já tinha pessoas inscritas e tal. Então, a gente está adaptando esses cursos e vai começar agora em junho uma versão digital deles. Agora, é um aprendizado para todos nós, né? A gente não tinha intenção de fazer isso digitalmente, mas isso abre outras possibilidades, por exemplo, né? De que pessoas de outros estados, de outros países participem, né? A gente tem que entender as potencialidades de cada coisa e aprender a usar elas no que elas têm, no que de melhor elas podem nos oferecer. Mas eu acredito que idealmente é que a gente possa combinar as duas estratégias, tanto a presencial, porque eu tenho muita dificuldade em achar que alguns aspectos do que acontece na educação sejam passíveis de acontecer no meio digital, né? Eu acho mais difícil acontecer. Aspectos da sociabilidade, da interação social, do diálogo, da troca, eu acho que no digital, apesar de a gente ter essas ferramentas incríveis, tipo o Zoom que a gente está usando agora. Exato. A sensorialidade, eu acredito muito na sensorialidade para os processos educativos, né? Então, até por trabalhar muito com isso nesses programas, eu entendo a importância disso, quer dizer, o quanto a nossa experiência humana vital é sinestésica. A gente nunca está usando só a visão, a cognição e a audição, que é o que a gente está usando mais no digital. O corpo todo tem que estar engajado. Então, eu sempre acho que os processos digitais, eles oferecem oportunidades, mas eles são muito empobrecedores para alguns aspectos e para alguns públicos em particular, né? Então, assim, eu tenho estado muito preocupada e angustiada
com os públicos dos programas inclusivos, porque são públicos que naturalmente têm menos acesso à internet, né? Então, assim, são grupos em situação de vulnerabilidade, alguns grupos com deficiência têm muita familiaridade com o meio digital, outros menos, idosos, exatamente. Então, assim, no caso dos programas inclusivos, a gente acaba se afastando mais dos grupos nesse primeiro momento. Eu acho, inclusive, que a gente tem que buscar estratégias de se reaproximar, não sei quais ainda. Mas é isso, né? A gente está aprendendo a lidar, né? Mas eu não vejo como uma possível substituição, não. Eu acho que a gente tem que combinar esses recursos, entendeu? E não vejo a hora de poder retomar o contato presencial. O que nós temos visto da experiência dos museus europeus, a gente estava comentando antes, porque eles já estão reabrindo no pós-quarentena, né? Então, a gente vai aprender muito da experiência deles, porque eles estão reabrindo com meses antes da gente, né? A gente está querendo reabrir em agosto, vamos ver se vai ser possível, não depende da nossa vontade, mas a intenção do museu é conseguir reabrir em algum momento de agosto. Eles estão permitindo a entrada de visitantes mais individuais do que em grupo. Grupos não estão sendo permitidos porque são aglomerações, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente está muito atento ao que está acontecendo nos museus, nos países europeus em particular, que são os que estão reabrindo, né? E aí, os desafios que isso vai impor para a gente em termos educativos, quer dizer, sem grupo, que processo educativo você faz, né? Sem poder ter o toque liberado, como que você recebe pessoas com deficiência visual, né, ou idosos? Então, são muitos desafios que a gente tem pela frente. Talvez até as áreas educativas tenham mais desafios do que outras áreas dos museus, né? Os desafios para a gente estão sendo maiores porque a gente trabalha com a interação. Exato. Né? E aí, como é que você faz? Você não vai fazer um mediador de público por pessoa, né? Não existe esse tamanho. Não. Ou exigirá um investimento, ou exigirá finalmente um investimento brutal, vou até recuperar um termo antigo, né, das frentes de trabalho, né? Vamos contratar gente para mediar visita a museu, olha aí, vamos botar todo mundo dentro do museu, então, todo mundo, a outra metade de mediador, pronto. Então, seria lindo, né? Mas não é o que está acontecendo nas instituições. Não é, aqui, por exemplo, na Pinacoteca não aconteceu isso, mas muitas instituições brasileiras demitiram educadores, muitas, né? Estão sendo feitas pesquisas coordenadas pelo SECA Brasil, que é o Comitê de Educação e Ação Cultural do ICOM, pela representação brasileira do SECA, e da REM, que é a Rede de Educadores de Museus, a REM Nacional. Foi feita uma pesquisa super interessante. Eu vou ver se eu não sei se isso está disponível num link, mas eu posso ver e passar para vocês se tiver os dados da pesquisa. E dos educadores que responderam, 24% das instituições dos educadores que responderam tinham demitido educadores. Então, o que a gente está vendo não é exatamente, é o processo inverso, né? Exato. É de dispensa dessas equipes. É a distopia, né? Não é a minha utopia que vai rolar, é a distopia. Se fosse, seria ótimo. Culturalmente, a gente sabe que as coisas estão caminhando no caminho oposto, né? Infelizmente. Sim, redução de verbas, né? Então, assim, isso tem impactos muito fortes, né, para determinadas equipes. Sim. Muito bem. Bom, Gabriela, muitíssimo obrigada por esse papo incrível, incrível. Não tenho nem como te agradecer. Obrigada por esse panorama. Acho que a gente tem que cada vez mais levar em consideração também como educação. Como você disse, educação e cultura, elas estão todas ali entrelaçadas o tempo todo. Inseparáveis. Inseparáveis, com certeza. E a educação, ela não se restringe só às instituições escolares. A educação é muito mais profunda que isso e a gente precisa lutar por uma educação realmente inclusiva também nesse aspecto. A educação não é só o letramento, não é só a alfabetização e o ensino de matemática, ela é muito mais profunda que isso. Muito obrigada. A educação não acontece só Não, só para te complementar, quer dizer, a educação não acontece só na escola e a cultura também não acontece só dentro das instituições culturais, né? Então, a gente tem que considerar quando a gente está dentro da escola e do museu também, né? Então, isso é fundamental que a gente tenha isso claro, né? É isso. Ninguém é dono dessas áreas do conhecimento, né? Exatamente. A gente costuma dizer aqui, Gabriela, que aqui... gente, estar com vocês, apesar dos imprevistos.
Imagina, faz parte. Eu só ia comentar que a gente costuma dizer aqui que esse programa é o programa que trata do encontro das águas da educação e da cultura, né? Então a gente caminha longos quilômetros ainda separadinhos, cada um do seu lado do rio, mas em algum lugar vai misturar o negócio, né? Pois é. E muito. Mais a pororoca. A pororoca. Enfim, obrigado, Legal, gente, Gabriela. prazer. E quando o museu reabrir, espero vocês lá, vocês e todo mundo que está acompanhando aí o canal. É isso Por aí. favor, e a gente te espera com braços abertos também lá na Casa do Sol, um dia para conhecer o nosso cantinho também. Sim, vamos combinar, com certeza. Por favor. Lembrando a todos que todos os links das referências que a Gabriela trouxe vão ficar disponíveis na descrição do vídeo. Pode ir. Isso. Vai que vai, música. Inscrevam-se no canal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, acompanhar nossa programação semanal, fazer comentários, sugestões, críticas. Somos todos ouvidos a vocês. Obrigado pela audiência. Amanda? Muito obrigada, Gabriela. Obrigada, Renato. E até o próximo programa.